14/1/2022, 25, e nós aqui tomando audiência aqui do Jornal Nacional, as nossas falas esquivas, falando dos índios antes do Brasil, falando do nosso povo, que nós descendemos, os africanos, os indígenas. E nós temos o livro do professor Carlos Fausto, que é um livro maravilhoso, que fala da relação dos índios antes do Brasil, a relação dos índios habitando esse território que nós chamamos Brasil, antes do Brasil, antes dos brasileiros. Então nós faremos lives sobre esse livro e sobre o livro Brasil antes dos brasileiros, do André Proust, e A Esquiva do Tchandaro, do Lucas Chiesi. Então são lives pequenas, curtas, para que nós possamos mostrar os nossos pensadores, como é importante estudar arqueologia, né, no Brasil. Muita gente só lê a arqueologia do saber de Foucault, né, se lê, e outros não conhecem sequer dados sobre aristocracia, sobre a arqueologia do Brasil. Então, a aristocracia é o que nos ferrou. Né? Tem muita gente que leu Nietzsche, aí volta àquela questão de ser aristocrata, fala mal da democracia, e aí contribui para a extrema-direita ficar com essa banalidade que eles causam a toda hora. Né? Então, pensar o nosso povo, as multiplicidades, para nós construirmos alguma coisa distante dessa realidade que nós conhecemos, e sem produzir genocídios. Vozes contra o genocídio. É um texto maravilhoso, né? Os capítulos que aparecem nesse texto. Após a introdução, uma visão continental, a sombra do Inca, sobre as altas montanhas, a natureza, o nosso Nilo, o reino dos caciques, a várzea da história, fortes entre canais, a terceira margem, as margens do mar, apêndice, cronologia, referências de fontes, sugestões de leituras, agradecimento sobre o autor, ilustrações. Crédito muito bacana, com mapas, né, com vários detalhes, né, sobre a pesquisa, ilustrações. Então, o livro é alguma coisa que nós temos que apreciar. Sempre me intitulo um leitor menor, um biblioterapeuta menor também, autodidata. Então, por que não tratar de ler pelo menos um parágrafo do texto do nosso querido? Imagine-se nas Américas, no momento que foi descoberta, imagine-se um membro da expedição de Colombo, deixada em 1492 na ilha de Hispaniola. Imagine que, trazendo ao continente, você teve tempo de conhecer a América do Sul de ponta a ponta antes de Cabral aportar por aqui. O que teria visto? Como viveriam os índios? Quantos eram? Como se organizavam? Como eram suas aldeias? Quem eram seus chefes e especialistas religiosos? Como conduziram a guerra e cultivavam a paz? Essas são algumas das perguntas que este livro pretende tratar. Eu chamo a atenção que muitos dos nossos colegas, e de nós mesmos, assim, isso aí é algo que é contestável, só começou a ler alguma coisa sobre os índios, sobretudo quem lê Deleuze e Guattari, a partir da citação de Pierre Classes, que foi ler A Sociedade contra o Estado. Então nós faremos lives também sobre Pierre Classes, fazemos lives sobre Helene Classes também. Né? A nossa questão é pensar essa nomadologia, tanto nos territórios africanos, quanto nos territórios ditos da América Latina, quanto a desterritorialização na terra mesmo, a terra desterritorializada. A nossa realidade é a desterritorialização, é a produção de nomadismo, junto com nossos colegas. Então, o nômade é um modo de vida. O modo de vida o nômade não é que ele está no deserto, acampado, ele está na cidade, passando
nas instituições, passando nas aulas de matemática, de filosofia, mas é o modo de vida do nômade, da nômade, do povo, né? Então, a relação entre proletariado e nômade tem uma zona de vizinhança. E também o nômade como aquele que ele tem um modo de existência, passando em qualquer classe. Né? Ele se desterritorializa. E aí é que é o bacana da revolução. Né? A revolução evenemencial, a revolução molecular. A tarefa não é fácil, pois você, leitor, se aqui esteve antes de Cabral, não nos deixou nenhum escrito. Para conhecer os índios antes do Brasil, temos que recorrer às evidências fornecidas pela arqueologia e pela linguística histórica, conhecer as descrições legadas pelos colonizadores e missionários dos séculos XVI e XVII, estudar as populações indígenas contemporâneas, mas nem assim estamos em terreno seguro. As áreas tropicais colocam obstáculos consideráveis à arqueologia. Os sólidos ácidos e as intempéries naturais distraem boa parte do registro da presença humana. Tudo incerto, a pedra trabalhada e a cerâmica vira pó. Ossos materiais, palha, restos de alimento preservam-se mal. Então aqui nós temos uma questão com a realidade, com aquilo que essas populações atualizaram e os vestígios que elas deixaram enquanto diferença em termos de produção de artefatos, de utensílios, de ferramentas, de trabalhar um meio e resistir, né, aos obstáculos que o meio oferece. Como é que eles deram soluções ao campo problemático, uma realidade que ela é problemática. Não é que é apenas contingente, poderia ser e não ser, é a questão que eles produziram, porque, pensando em termos espinozanos, para Deus, cive natura, não há mal encontro. Por isso nós produzimos a liberdade no acaso dos encontros. Essa questão é produzir uma ética ao acaso dos encontros. E essas populações, elas desapareceram por quê? Mas elas deixaram vestígios. Ademais, a floresta densa esconde a maior porção dos sítios ocupados pré-historicamente. Há vastas áreas de continente, há várias áreas do continente que são ainda hoje terra ignota do ponto de vista arqueológico. Tampouco podemos esperar respostas seguras da linguística, sobretudo do estruturalismo, pois estamos longe de esgotar as tarefas de descrição, comparação e classificação das línguas indígenas que são básicas à reconstrução histórica. Quanto aos escritos, os cuidados, é preciso interpretá-los criticamente, pois neles misturam-se os medos, os desejos dos conquistadores, que buscam redescobrir ouro, catequizar os gentios, ocupar a terra e escravizar os nativos. Ademais, nenhum texto baseado em permanência prolongada entre os nativos pode ser considerado fora do contexto colonial. O Brasil de Anchieta, ao menos no litoral, já não era mais o mesmo daquele de Cabral. Então, como diz o nosso querido mestre Ambrosio, Simba da Rabeca, como se diz, fuar na casa de Cabral. Então, gente, é preciso não esquecer as multiplicidades que passam nessa terra Brasília, nessa afro-ciberdelia. Aí eu queria mostrar para vocês algo muito importante também, porque nós vamos trabalhar e tem a ver com o nosso canal, que é justamente um livro que teve uma live de lançamento sobre o livro chamado A Esquiva do Chondaro. O que seria a esquiva do Chondaro? A esquiva do Chondaro é um livro onde o nosso querido Lucas Chies, orientando o nosso querido Renato Stutzman, às vezes eu falo Ricardo, é Renato Stutzman, que é um grande pensador da USP, professor de arqueologia. Ele orientou esse trabalho, e é um trabalho de um jovem que ele já vinha trabalhando com essa questão das populações Guarani-Bibiá, ali no Panelheiros. Engraçado que a Carolina Maria de Jesus morou, ela comprou um sítio nessa região, mas depois ela saiu de lá. Né? Então, a escriva do Chondaro, deve estar aparecendo aí na tela, né?
É um texto, tem uma live muito importante, um texto lançado pela editora Elefante, e que mostra a dança do Chondaro, que é uma dança que é uma esquiva de levar o adversário ao erro. Né? Então, como é bacana você encontrar no YouTube vários vídeos que mostram a relação das crianças, Chondaro, né? E de toda a população, que Chondaro é um nome, né? Nós vamos aprender o que é, né? E que dentro de uma tradição Guarani Bibiá é muito praticada, dentre outras populações também. Então é bacana você ver as crianças num parque, numa, brincando, né? E eles brincando, e como é que o corpo ele faz parte, o cuidado com o corpo, a ética. Ética diz respeito a tudo aquilo que é cuidado do corpo. A educação física, inclusive, a capoeira, o chondaro. Então, nós temos que pensar a ética como alguma coisa que envolve os cuidados e exercícios com o corpo. Por exemplo, quem caminha muito, quem anda de bicicleta, está fazendo uma prática ética. Mas, em muitos casos, também uma prática moral. Né? Mas vamos considerar a prática ética dessas populações. Né? Então, é muito bonito, é muito emocionante, é vibrante você ver como é que as crianças elas são encaminhadas para um lugar muito bacana, como é que essas populações elas vivem na cidade das grandes capitais, por exemplo, São Paulo. Então, a esquiva do Chondaro, ela mostra para nós ambientações nessa live de várias tribos e mostra também o quanto nós devemos aprender no livro do professor Carlos Fausto e também com o livro A Esquiva do Chondaro e o Brasil antes dos brasileiros. Falemos lives mostrando os trabalhos. Nós adoramos mostrar os trabalhos, os livros que são produzidos, os filmes, todos os trabalhos que são produzidos, né? Como um resgate, né, dessas vozes. Deixar essas vozes, como diz o Guattari, vozes de autorreferência, vozes de autoimanência, autorreferência, de imanência, se expressarem, isso que é o mais bacana. Então, a live, mais uma live bem curta, estratégica, né, para que nós possamos adentrar, né, nesses estudos sobre a população indígena. É muito bacana, deixamos passar. Então, o corpo ele é estudado, as crianças praticam, então sempre tem uma musiquinha, uma rabeca, coisa interessante, uma rabeca e um violão. Então, as misturas são os guaranis. E nos textos de classes, em Helene Classes, nós encontraremos os tupis, os guaranis, a terra sem mal, os xamãs, então, filosofia, como diz o nosso querido Edmar Silva, o nosso querido Pedro Paulo, Comitê Zero, Transanálise. Nós não podemos estudar filosofia sem essas zonas de vivência. Então, nós vamos pensar Platão. Platão vai falar de ginástica, ele vai falar de cuidados com o corpo. Os Guarani Bibiares trabalham com esquiva, isso é esquiva. Os Chondaro. Então, como é bonito estar diante da alegria e ver que essas populações resistem. São indígenas, né? Guarani. Então, essa é a esquiva do Chondaro. Isso no Parque de São Paulo. Será que é o Parque Augusta, Pedro Paulo? Quando você vê o vídeo, vai ficar emocionado. Hein?
Olha que bacana. Então, gente, eu vou dar só uma diminuída aqui. Para entrar logo nesses antes do Brasil. Eles sempre inventaram modos de existência. Não vamos pensar na população indígena antes do Brasil como alguma coisa morta, que perrengava, uma coisa atrasada, primitiva, coisa atrasada. Soluções para um meio problemático, soluções que hoje nós não conseguimos dar. Então, a questão não é somente representação do indígena, aquela palavra do chamando a terra sem mal, falando, né, de problemas que nós sabemos, não gosto nem de falar, para depois não ficar dando margem à consideração. Mas no Brasil existe muito modismo, muito modismo. Depois nós faremos uma live sobre os Vaimiri-Atroari, o genocídio dos Vaimiri-Atroari. Eu tenho que mostrar essa realidade. Assim como tem o genocídio dos hereiros na Namíbia, tem vários genocídios em África e no mundo. Então não adianta ficar falando de questões, porque nós sabemos que a burguesia ela é cínica e ela é inteligente. Ela não é burra, não, ela é cínica e inteligente. Então a burguesia ela derruba as florestas, queima, expulsa os indígenas e depois transforma os indígenas em celebridades, escritores sérios. Vocês sabem disso. Né? Agora vamos mostrar a realidade daqueles que trabalham na Amazônia socioambiental, daqueles que trabalham com as comunidades indígenas. Então aqui é a alegria. Isso aqui é o mundo spinozano, é o mundo nietzschiano também, é o mundo diopiano da alegria, o mundo xandarano, guarani, tupi. Então esses povos são povos andinos, e toda a relação desses textos que nós vamos estudar é como essas populações elas se comunicavam vindo das terras altas e terras baixas. E parece que a filosofia ela não trata dessas questões. A filosofia, quando ela vai falar de transcendental, ela não vê o transcendental como uma barraca, uma construção indígena, um violão, um instrumento, uma ferramenta, como se não fosse transcendental. Uma produção que o Deleuze chama de empirismo transcendental, a produção do novo, é a resolução. O novo é sempre a solução de um problema. O campo é problemático, a dialética é problemática. Então, tudo é inventado e produzido. Não existem coisas, existem encontro entre forças e quantum de força, quantum de afeto. Olha o que é um violino. Quando ele está tocado, ele não tem o som da rabeca. Uma definição negativa para dizer o que a coisa não é, mas você não anula aquela coisa, para ela difere, ela é diferente. O som da rabeca é diferente do som do violino. Olha essas brincadeiras, olha aí. Isso não é ocidental. Isso é alegria ao corpo, né? Sendo trabalhado na educação. Né? Aí todo mundo volta para o final da fila para brincar. Não é aquela educação de exército, de pelotão. Né? É um cuidado com o corpo. E a música tocando, né? Tem que ter ritmo, tem que ter vibração. Então a esquiva do Tchondaro, é só a multiplicidade. Olha que tipo de subjetividade. Uma subjetividade que ela é produzida, podemos dizer assim, para a alegria, para o cuidado com o corpo, cuidado das florestas, dos matos, dos bichos, das plantas, da própria lua, dos astros, e outra que o cara quer mandar uma nave para a lua para ficar uma bandeira. Né? Nos Estados Unidos, depois o cara tomar combo na lua. Então, o texto do professor André Cruz, O Brasil antes dos Brasileiros, a pré-história do nosso país, que nós iremos trabalhar também, e tem toda uma relação, que é a arqueologia, e toda uma relação com o texto do professor Carlos Fausto. Então, o Brasil, a arqueologia do Pantanal, as populações, introdução, estudo do passado e arqueologia, breve história da arqueologia no Brasil, as fontes da história pré-cabalina, pré-cabralina, as discussões sobre a entrada do homem na América, o que sabemos sobre os primeiros sul-americanos, as populações de Lagoa Santa,
Sheikh Anta Gil trabalha com essa questão da Lagoa Santa, a relação de África com a Lagoa Santa. Esses territórios eram juntos, depois com a Gondwana eles partiram. Gondwana se partiu, na Pangeia. Os primeiros ocupantes do litoral meridional, os primeiros ocupantes das terras interiorianas, as culturas Umbu e Humaitá, os ceramistas do Planalto, a arte rupestre meridional. Mas, professor, o senhor é da área de filosofia, está falando que em arqueologia, fazendo zonas de vizinhança, transversalidade, de respeito ao nosso modo de vida. Não vamos cair em classificações categóricas. A pré-história do Brasil Central e do Nordeste, os caçadores-coletores, os primeiros agricultores e ceramistas, a arte rupestre, os aldeões, Aratu, Sapucaí e Uru, a tradição rupestre dos lajeiros e os ceramistas do Maranhão. Nós vivemos no Cariri. Onde estão os Cariri? Onde é o povo Cariri? O que aconteceu com eles? Como é que eles foram dizimados? Como é que se deu a ocupação? Nós faremos uma disciplina, todos estão convidados a participar, né? E também os convido a participar da nosso curso de especialização, onde nós temos uma especialização em metafísica e epistemologia, e nós temos um trabalho, que é um trabalho que ele é um trabalho pioneiro, né? Nós já tivemos uma primeira turma, a segunda turma, mas nós estamos muito bem, e nós faremos totalmente online a segunda turma. De modo online, não aquele EAD, aulas remotas. E vai ser muito bacana. Então, convido vocês a se inscreverem nessa especialização. E nós temos uma disciplina que é Filosofia da Informação e Epistemologias Decoloniais. A primeira que nós fizemos foi Filosofia da Diferença e Ciência Contemporânea. Então, a onda Tupi-Guarani, o domínio Tupi-Guarani, a indústria Tupi-Guarani, a vida comunitária, alimentação, guerra, rituais e arte. A grande questão, qual é a origem dos Tupi-Guarani? A arqueologia amazônica, as primeiras populações de tradição polícroma, a tradição incisa ponteada, ocorrências isoladas, ainda isoladas, reflexões finais, impacto contra os reprodutores, continuidade de culturas vista pelos acadêmicos, a arqueologia brasileira hoje, glossário, leituras recomendadas, crédito das ilustrações e um texto que nós faremos uma live específica, ele também outras lives, o Brasil, outros brasileiros, vou colocar o número 1 nessa live aqui, porque é só uma apresentação dos textos, mas iremos para frente. Quantas vidas, né, amigo? Quantas vidas trabalhando para que nós possamos pensar alguma coisa diferente neste país. E não ficarmos somente nessa questão de engessamento, de briguinhas para lá e para cá, com vaidade, em torno de beleza, em torno de Foucault, nada disso. Quando se estuda os habitantes do Brasil antes da chegada dos portugueses, é preciso inicialmente lembrar que o país é uma criação política recente. As fronteiras atuais não correspondem a limites entre as populações pré-históricas, exatamente como hoje existem índios, guaranis, tanto em parte do Brasil quanto do Paraguai. Durante um bom período da pré-história, os moradores da bacia amazônica devem ter sido muito mais isolados das populações do sul brasileiro que estes dos grupos que ocupavam os campos argentinos. Por outro lado, tendemos a pensar que as sociedades dos primeiros habitantes da terras baixas da América do Sul eram muito parecidas com os remanescentes indígenas atuais. Ou então, procuramos uma imagem deles a partir de relatos dos cronistas do século XVI e XVII, como Jean Telery, Hans Standen, André TV, Gabriel Soares de Souza, Carvajal e os padres Jesus. Para sabemos hoje que as sociedades indígenas estavam implantando no Brasil há mais de 12 mil anos e tiveram muito tempo para se transformar. Por outro lado, os índios descritos pelos cronistas são essencialmente os tupis e os guaranis do litoral, cujas sociedades e costumes eram muito distantes das tribos dos grupos de grupos ou étnicos existentes naquela época. Estamos acostumados a estudar as sociedades a partir. Estamos acostumados? Quem? O senhor, né, professor? A partir dos textos escritos que alguns de seus integrantes deixaram, sobretudo, quando se trata de sociedades passadas, onde de observações diretas, quando é o caso de populações vivas.
Dessa forma, os historiadores analisam sobretudo os documentos escritos, enquanto os sociólogos e antropólogos privilegiam a observação direta dos testemunhos orais. Quando queremos conhecer sociedades indígenas desaparecidas, não dispomos de texto, pois elas não utilizavam a escrita. Por outro lado, as sociedades ameríndias, que sobreviveram até hoje, são poucas em relação às que existiram outrora, e se modificaram demasiado para oferecer uma imagem adequada dos primeiros habitantes do território, que hoje chamamos de Brasil. Dependemos, portanto, exclusivamente dos vestígios materiais, a realidade atual, a materialidade. Né? Isso é muito importante para nós que vivemos no Brasil, a materialidade. E também a materialidade incorpórea, que são os modos de nós expressarmos e convivermos e falarmos. É a questão do sentido. O sentido é a materialidade incorpórea, é a materialidade expressiva, é a atualização do virtual ou do acontecimento de dois modos. Né? Um modo que ele é um modo de uma realidade atual, que tem graus de durações materiais, né? E as durações expressivas, que são justamente as multiplicidades de sentidos que nós nos expressamos, a poesia, a música, a filosofia, né? E os cordéis, e tudo aquilo que traz encantamento, tudo aquilo que traz uma fala que ela seja esquiva, que ela seja produtora de linhas, né? De fuga, e com os quais nem historiadores nem antropólogos estão acostumados a tratar. Especialistas que estudam esse resto de corpos, instrumentos, atividades de moradia, dentro do contexto ambiental da época, são os arqueólogos. Você veja um samba-enredo, como é que o samba-enredo ele é maravilhoso. Isso é um campo expressivo de acontecimento, né? Dessa materialidade incorpórea. Essa imaterialidade, quer dizer, uma materialidade incorpórea. Você tem a materialidade da beleza dos corpos vibrando, da música, né? Da bateria, né? De todos os ritmos, da sonoridade, e ao mesmo tempo o campo expressivo, né? Materialidade incorpórea. Tem os mesmos objetivos dos outros pesquisadores da ciência humana, os arqueólogos, né? Mas apenas utilizam métodos e técnicas diferentes relacionados às ciências da vida própria, e depende dos estudos de vestígios materiais. Isso leva a dar grande importância tanto ao que se convém chamar de cultura material, quanto aos aspectos da vida cotidiana e o ambiente do qual viveram as populações pretéritas. Dessa forma, este livro fundamenta essencialmente informações obtidas pela arqueologia, embora elas sejam muitas vezes interpretadas em função de teorias de conhecimento relacionados à antropologia. Então é preciso ver, né, a distinção entre arqueologia e antropologia. Então, com efeito, como qualquer área científica, a arqueologia não expõe fatos objetivos, permitindo, inclusive, uma verdade absoluta. Então, mas interpreta os índices indisponíveis em função dos pressupostos dos arqueólogos. Eles variam de acordo com o momento. Também existem modas na ciência, e as tendências, muita moda na ciência, na filosofia, e as tendências dos pesquisadores à abordagem prática e correntes teóricas diferenciadas em cada época. Uma breve história da arqueologia, ele começa falando do Lund, né? Peter Lund, no Brasil, os primeiros estudos de vestígios arqueológicos se devem a Lund, um pioneiro da paleontologia. Eu quero, hein? Da paleontologia, que encontrou em 1846 43 ossadas humanas misturadas com as de animais desaparecidos das cavernas da Lagoa Santa e Minas Gerais. Engraçado, em 1843, o Marx começou a fazer a crítica da filosofia do direito de reino. Nós já trabalhamos muito essas questões, né? Os princípios da filosofia do direito de reino, né? Quer dizer, o absoluto, né? E agora o realismo especulativo quer voltar, está voltando a tratar do absoluto. Né? O absoluto para quem? Então, naquela época, acreditava-se que os grandes animais tivessem desaparecido com o dilúvio bíblico. E Lund foi o primeiro a pensar na existência de um homem antediluviano nas Américas, mas isso não foi seguido. Também descreveu para o público europeu instrumentos de pedra polida encontrados pelos camponeses e afirmou que os amontoamentos de conchas encontrados no litoral brasileiro, os sambaquis, eram obras dos primeiros habitantes do lugar. Isso foi importante para o reconhecimento da origem humana dos sítios parecidos que existem na Europa. Então,
Por isso que nós vemos toda essa produção de subjetividade, né, de medo, de terror nesse país, de ignorância, para nós não pensarmos a realidade. Né? Por isso que o Nietzsche diz, não, a questão da fé, o Nietzsche diz, dessas religiões do medo, é embotar justamente um pensamento que demonstra, um pensamento científico e a filologia. Então, o Nietzsche ele diz, há determinados momentos que nós precisamos ser médicos e filólogos. Né? E o Deleuze ele mostra no livro sobre Nietzsche que em um determinado momento só haverá medicina e arte, e o médico, o filósofo como o médico da civilização, né? O artista. Né? Então, não basta ser legislador, não, é preciso ser artista. Né? Porque, às vezes, o legislador é um tremendo paranoico, é restituir os fascismos. E Nietzsche é um autor que nós temos que ter muito cuidado ao ler, né? Senão você se torna mais fascista ainda. A questão da aristocracia, do homem forte, é preciso saber ler. Né? E o Deleuze nos mostra, ser forte para Nietzsche, para Spinoza, é produzir a liberdade no acaso dos encontros e você fazer algo que te traga potência, você querer que esse encontro que te traz potência, né, enquanto ético, fundamental, ele retorne milhões e milhões de vezes. Então é preciso entender essas questões. Então, assim, a produção da ignorância, do analfabetismo, não quer dizer que o analfabeto é ignorante, não é isso. Né? Mas, assim, impedir acessos e, sobretudo, pensar a nossa realidade, pensar na geofilosofia, é algo político, é algo geopolítico. Né? Você ficar sempre temendo, ter medo. Né? Então, o que foi feito em América Latina, em África, e é feito até agora, é justamente uma extração, uma colônia de exploração. Ela é de povoamento, mas ela é uma colônia de exploração que ela explora a população. E por isso, a ignorância tem que ser colocada. Então, existem registros por Lund, né, que no final do século XIX foram realizadas as primeiras escavações arqueológicas nos sambaquis de Santa Catarina por Von Denstein, e em sítio do Amapá por Emílio Goldfeld, na perspectiva daquela época, tratava essencialmente de encontrar objetos que permitissem saber qual era o patamar evolutivo atingido pelos indígenas brasileiros em relação à escala estabelecida na Europa. Olha só. Considerava-se que os nativos do Brasil eram muito primitivos, que seus ancestrais seriam incapazes de elaborar as belas cerâmicas e esculturas de pedra encontradas em vários sítios. Dessa forma, muitos atribuíram as cerâmicas de Marajoara a povos fenícios ou gregos que teriam desembarcado aqui na antiguidade, e as esculturas de Sambaqui são uma influência das culturas antigas. Ao mesmo tempo, Crônia, estudava o Sambaqui culturais de São Paulo, o relacionava de modo pioneiro suas variações culturais, as mudanças ambientais, como as alterações do nível do mar. Infelizmente, quase não houve outras pesquisas arqueológicas durante a primeira metade do século XX. Então, um texto como esse, impecável, maravilhoso, né, e que vai de encontro ao texto do professor André, do professor Carlos Fausto, o Brasil antes dos brasileiros, né, ou os índios antes do Brasil. São dois textos que se confundem. Nós já trabalhamos esses textos, nossas turmas do mestrado profissional em biblioteconomia, fundamentos da memória social, o afundamento da memória social, ética profissional e da informação. Né? E estamos fazendo nossas lives aos poucos, lives curtas, né, para não cansar demais. Então, os índios antes do Brasil, né, e o Brasil antes dos brasileiros, são textos lapidares, que nós iremos fazer muitas lives em torno dele, articular também com a questão da Terra Sem Mal, que é o texto que nós deixamos juntos, o texto do professor Renato Zultmann, a esquiva do Tchandaro, vamos pegar também, para tratar dessa questão ética, né, e saber, né, que existem pensadores não filósofos e que os filósofos devem se aproximar. Não é somente a Europa, não é somente Belissor, não é somente Graham Harman, não é somente Levi Bryan. São muito importantes, mas se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos
trabalhando na recolonização, e a filosofia sempre teve esse problema. Então, por fim, devemos considerar que os grupos indígenas contemporâneos podem nos dizer sobre as populações do passado. Aqui já é o André Cruz, não, aqui já é o nosso Carlos Fausto no livro, né, que nós dizemos que iríamos trabalhar. Estamos trabalhando, os indígenas do Brasil. Será que os sistemas sociopolíticos e cosmologia atuais guardam alguma semelhança com aquelas existentes na época da conquista? Conquista de quem? É preciso ver também a conquista do deserto lá na Argentina, o que foi feito com os Mapuche. Também faremos lá. De matéria de demografia e geografia, as descendentes são notáveis hoje. São notáveis. Hoje há possivelmente 20 avos, 20 avos da população, né, indígena de então. E a calha dos grandes rios, o litoral, encontra-se reocupados por pessoas que não se identificam com si. Do outro lado, o encapsulamento dos povos ativos no Estado Nacional e sua inserção na economia de mercado trazem consequências dantes ao gente. Todavia, sugiro que a etnologia pode fornecer um olhar crítico às interpretações históricas e arqueológicas. Para isso, no entanto, deve-se explorar um plano de continuidade entre o passado e o presente, que nem sempre é evidente. Tudo somado, é possível dizer que vivemos uma ilha de conhecimento rodeada por um oceano de ignorância. Sabemos menos do que deveríamos, mas felizmente ainda podemos saber mais para avançar, sempre fazer as perguntas certas. Então, um grande professor, né, que vai nos ensinar muito nesses textos, né, e nós acompanhamos com ele o que ele diz de uma visão continental. Antes de focalizarmos algumas regiões da América do Sul, é preciso ter uma visão geral do continente. Isso nos interessa muito, né? Há duas razões, isso é geofilosofia. Os sistemas sociais indígenas existentes às vésperas da conquista não estavam isolados, mas articulados local e regionalmente. Ao que tudo indica, vastas redes comerciais uniam áreas de povos distantes. Movimentos em uma parte produziam efeitos, em outra, por vezes, a quilômetros de distância. O comércio, a guerra, as migrações articulavam as populações indígenas do passado de um modo mais intenso do que observamos hoje. A visão continental é também necessária, né? Não é questão de contingência. Para nós, tudo é necessário. É necessário, mas é uma necessidade produzida no acaso dos encontros. Uma visão continental é também necessária porque muitos dos modelos sobre a pré-história e a história do continente foram forjadas a partir de uma oposição entre as terras altas e as baixas. De um lado, a grande formação montanhosa andina, que se ergue paralela à costa do Pacífico, de outro, todo o resto a leste, mas principalmente a floresta tropical. Oposição entre terrenos áridos e montanhosos, grandes escarpas, vales, oásis e costas secas, e uma floresta luxuriante, verde, densa e úmida. Nessas matas, porém, não floresceu uma civilização capaz de cultivar intensamente o solo, domesticar animais, dominar a metalurgia e conhecer os ardis do poder. Ao contrário, foi na aspereza andina que se ergueu um império cujos traços ficaram marcados em pedras mortais. Daí advém uma questão recorrente. Por que nas terras baixas não se desenvolveram sociedades politicamente centralizadas, estratificadas e urbanas como nos antes? E aí vem o texto do Pierre Clas, Sociedade contra o Estado, na floresta. A Terra Sem Mal, né, da Helene Clas. A redação ronda um espectro, a antropologia deste continente, refletindo uma visão que é contemporânea à própria descoberta do novo. Os índios do Brasil foram logo caracterizados como gente sem religião, sem justiça e sem Estado. Uma ideia que, elaborada pela filosofia política, serviu de base ao imaginário sobre o homem natural e o estado de natureza do senhor Hobbes. Por isso que Spinoza é importante, tratado teológico. Nós produzimos, diz Spinoza, assim, a multiplicidade, a multitude, produz uma coletividade, mas nós não abandonamos o nosso direito natural, o nosso conato, como Hobbes queria. A Epístola 50, ele mostra isso. Você me pergunta, Rearge Hellis, você me pergunta qual é a minha distinção política, com a minha filosofia se distingue da de Hobbes, é porque eu mantenho o direito natural. Epístola 50. No século XIX, outras dicotomias somaram-se à oposição entre natural e civil. Parentesco versus política, sangue versus território, status versus contrato, constituído um corte entre a sociedade organizada por laços de parentesco mais naturais e aquela estruturada segundo os vínculos políticos mais necessários.
Então, a Europa não nos engana, a filosofia europeia não nos engana, e nós vamos aqui para fazer frente. A dicotomia está na base das hipóteses e questões sobre a América do Sul, às vésperas da conquista. O mais influente modelo continental foi proposto pelo antropólogo norte-americano Julian Stewart, na década de 1940, quando da publicação dos 5 volumes de Handbook of South American Indians, Guia dos Índios Sul-Americanos, referido aqui para frente como HSAI, para organizar a diversidade das culturas do continente. Então, a arqueologia ela tem uma base, né, Junk, né, Young. Stewart propôs classificá-la em 4. Década de 40, a guerra estava rolando. Né? Então, ela é geopolítica já aí. Stewart propõe classificá-las em 4 grandes tipos, hierarquizados em função do nível da complexidade. A tipologia, embora, utilizando um conjunto de traços variados, fundava-se em uma associação estreita entre ecologia, modo de produção e organização sociopolítica. Esses tipos corresponderiam a uma distribuição geográfica determinada conforme se vê no mapa. No estrato inferior, temos os chamados povos marginais, um conjunto heterogêneo de sociedades definidas por possuírem uma tecnologia de subsistência muito rudimentar e por carecerem de instituições políticas. Seriam predominantes caçadores, coletores nômades, vivendo em pequenos bandos, retirando seu sustento em ambientes urbanos. Esses povos estariam concentrados em 3 áreas de campos abertos, embora com condições climáticas bastante diversas, o Cone Sul, o Chaco e o Brasil Central. Então, aparece um mapa, geofilosofia, que nós não podemos abandonar nunca. Então, é pensar, né? O mapa 1, o mapa da distribuição de tipos culturais da América do Sul, segundo Julian Stewart, em preto os Andes centrais, em linhas horizontais os cascados do Mar do Caribe, em xadrez as tribos da floresta tropical, em pontilhados marginais, as linhas diagonais referem-se aos seres marginais, categoria que o autor não relatou. Acima dos marginais teriam as tribos da floresta tropical, essas viveriam em aldeias mais permanentes, porém dispersas no território. Congregariam um número maior de pessoas do que os bandos marginais, graças à agricultura de queima e coivara, na exploração dos recursos aquáticos, mas careceria de instituições propriamente políticas. O princípio organizacional continua a ser o parentesco, não haveria poder político ou religioso destacado. Vamos ver, então, o que nos diz Pierre e Helene Castro. Né? O panorama social seria dominado por um notável igualitarismo, sociedades desse tipo estariam dispersas pela maior parte do continente, ocupando quase toda a Amazônia, parte do Brasil e das Guianas e os Andes meridionais. Então, ficamos por aqui, né, em mais uma das nossas lives, né, e estaremos sempre dispostos a colaborar com esses movimentos